Bom, enfim, então, a comunidade Missão Theotokos, nós estamos na cidade de Piracicaba, diocese de Piracicaba. Nós estamos indo para 17 anos de fundação, né? Nossa comunidade foi fundada no dia 19 de setembro do ano de 2003, na festa de Nossa Senhora da Salete, a Virgem da Reconciliação. A partir destas mensagens de Nossa Senhora, né, com esta moção de Deus para nós, é que então nós estamos percebendo que o nosso carisma seria então o carisma de sermos embaixadores da reconciliação. Por isso eu dizia na manhã na mensagem que nós estamos realizando aqui de manhã. Nós somos uma comunidade de vida e uma comunidade de aliança, né? Temos a nossa sede mesmo na cidade de Piracicaba, e lá nós desenvolvemos alguns trabalhos de evangelização. Quero destacar aqui apenas alguns, né? O mais importante de todos, que é justamente o ser embaixador da reconciliação, né? O testemunho de sermos essas pessoas que devem testemunhar esta palavra, sobretudo a palavra que nós encontramos no Evangelho de São Lucas, na parábola do filho pródigo. De lá que nós bebemos deste carisma. Realizamos alguns trabalhos, por exemplo, com a questão da defesa da vida e da família, né? Nessa dimensão nós temos alguns projetos. Um projeto chamado Não Chores Mais. Esse projeto, por exemplo, é que nós fazemos um atendimento àquelas mulheres que por algum motivo, na sua gestação, decidiram realizar o aborto, né? Nós sabemos do drama que isso acontece na vida dessas mulheres. Então, nós fazemos um atendimento a essas mulheres. Um outro projeto dentro da defesa da vida é o Não Tenhais Medo, que é o projeto que atende aquelas mulheres que, por algum motivo, têm medo de engravidar, né? Algumas mulheres que, por trauma, alguma coisa nesse sentido, se fecham à vida. Então, nós também fazemos um atendimento. Um outro projeto é o Levanta-te, que é um projeto que atende as pessoas que sofrem com a depressão. Temos semanalmente em nossa comunidade uma escola de evangelização chamada Dilectos Discípulos. Atualmente nós estamos desenvolvendo um módulo dedicado à teologia do corpo, né, que são aquelas famosas e belíssimas catequeses de São João Paulo II. Bom, enfim, nós temos outras coisas que a gente poderia dizer aqui de nossa comunidade, né? Depois, alguém que esteja aqui presente, que queira tirar alguma dúvida, pode nos procurar. E aquelas pessoas que estão nos assistindo e que desejem, que queiram nos conhecer melhor, é fácil de nos encontrar pela internet, né? Nosso site é www.conteotocos.org.br. O padre me pediu para que eu falasse sobre a palavra Theotokos. Por que Theotokos, né? Theotokos é uma palavra de origem grega e que significa mãe de Deus, né? Tem toda uma história aí, nós não teríamos tempo para falar agora, mas Theotokos significa mãe de Deus. Portanto, nós queremos humildemente sermos, então, homens e mulheres que se dedicam a essa mensagem da reconciliação e que reconhecem que estamos debaixo desta poderosa e contínua intercessão da Virgem Theotokos, né? O rosto de Nossa Senhora para nós em nossa comunidade é o rosto da Virgem de La Salette. Eu prometo para vocês que no período da tarde vou falar um pouco mais sobre as mensagens de Nossa Senhora em La Salette, na França. Bem,
nós então estamos aonde mesmo? Nós estamos em um encontro, não é? Nós estamos aqui na rede século 21. Sim, estamos. Mas nós estamos em um encontro, como nós dizíamos no início, nesta manhã. O encontro com quem? Com uma pessoa, não é? E que pessoa é essa? Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava pensando agora, ouvindo o Evangelho e a homilia do Padre, e fiquei pensando, na samaritana. Vocês acham que ela sabia que naquele dia ela teria um encontro com o Filho de Deus? Vocês acham que ela sabia que naquele dia, a palavra não diz, mas vamos dizer que tenha sido num domingo, no dia do Senhor. Então ela sai da casa dela para buscar água no poço, e lá encontra esse homem, que depois ela vem saber quem é ele. Mas ela não sabia. Mas esse encontro que a samaritana teve com Jesus, esse encontro foi ou não foi suficiente para que transformasse a vida dela? Tanto que ela voltou para a cidade dela e falou que tinha encontrado com o Messias. E todos foram lá, e depois disseram para ela: agora nós cremos, não porque você disse, mas porque nós também fizemos a experiência. Mas o que eu quero dizer com isso ela não sabia quem era aquele homem. E nós sabemos? Nós sabemos, porque a palavra de Deus está dizendo quem ele é. Vamos dizer assim que nós estamos em vantagem com relação à samaritana. Ela não sabia, e nós sabemos quem é essa pessoa que nos convidou para fazer esse encontro com ele, para permanecer com ele. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso que nós estamos em vantagem. Agora, nós precisamos fazer bem uso desta oportunidade, desta graça. Por quê? Porque nós queremos sair daqui, deste encontro, da mesma maneira que aquela mulher saiu daquele encontro. Porque aquele encontro, eu não sei quanto tempo levou esse encontro, mas foi o suficiente para transformar a vida daquela mulher. E com certeza, ela, com o seu testemunho, a partir desse encontro, também transformou a vida de tantas outras pessoas. Por isso eu dizia no início, nesta manhã, nós temos de fato uma grande, eu sempre digo isso, uma grande e terrível responsabilidade. Nós estamos aqui bebendo desta água, porque nós também somos, aliás, todos nós somos necessitados da misericórdia e da graça de Deus. Mas o mundo carece de homens e mulheres que anunciem esta pessoa e a sua mensagem e a sua obra, a obra e a mensagem de Cristo, nosso Senhor. Por isso, nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham através da televisão, devem assumir esta responsabilidade. Eu sei que tem muita gente que diz assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade na minha casa, com minha família. Será que você pode ir lá fazer uma oração? Não acontece isso? E as pessoas dizem assim: porque santo de casa não faz milagre. Já ouviram isso? Santo de casa não faz milagre. Mas será que não faz mesmo? Eu sei, nós não fazemos milagres. Mas nós conhecemos aquele que faz milagres. Então, será que nós não estamos, de alguma maneira, negligenciando a nossa missão de sermos portadores do Evangelho de Cristo? Será que as coisas não poderiam melhorar na sua casa se nós assumíssemos esta postura e este compromisso? E de dizer: olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu não estou pronto ainda, mas eu estendo minha mão, estou aqui para ajudá-lo, para ajudá-la.
Será que nós não temos fé e confiança o suficiente para estender as nossas mãos sobre os doentes da nossa casa, da nossa família e rezarmos por eles? E muitas vezes nós ficamos esperando dos outros, não é? Deus, na sua misericórdia, quando Ele percebe que não se toma nenhuma atitude, os que estão próximos, Deus, na sua misericórdia, sempre envia alguém. Mas eu creio que nós poderemos exercer muito mais este poder que Deus confiou a nós, porque nós somos seus filhos e filhas. Então é este encontro que nós estamos fazendo hoje, um encontro com uma pessoa e que propõe mudança e que propõe sobretudo reconciliação. Eu dizia de manhã, né, que o autor da reconciliação é o próprio Deus. Ou seja, não é o ofensor que busca o ofendido. É o contrário. É o ofendido que busca o ofensor. É ou não é algo extraordinário? Esta é ou não é a grande novidade? O Deus que nos procura. Nós ouvimos agora de manhã na Santa Missa, quando nós ainda éramos pecadores, Ele veio ao nosso encontro. Então, esta é a dinâmica do amor de Deus. Mesmo o homem abusando da sua liberdade, mesmo o homem rejeitando Deus e virando as costas para Deus, Deus o busca. Deus vai ao encontro deste homem, muitas vezes rebelde. Para quê? Para quê? Para se reconciliar com Ele. Sabe, se dependesse de mim, se dependesse de nós, se dependesse de você, para nos reconciliarmos com Deus, eu creio que isso jamais aconteceria. Mas Deus nos amou, Deus nos atraiu. E quando é que Ele nos amou? Quando nós ainda éramos fracos, pecadores, quando nós éramos inimigos dEle. E mesmo assim, Ele nos buscou, Ele nos atraiu para Ele. Esta é a dinâmica do amor, a dinâmica da misericórdia de Deus. Então, o agente da reconciliação é Jesus Cristo. Como nós vimos na carta aos Romanos, no versículo 19. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, vai dizer que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo. Então, a única coisa que Deus espera de mim, a única coisa que Deus espera de você, a única coisa que Deus espera de nós, é algum sinal, sabe do quê? De arrependimento. Algum sinal de arrependimento pelos nossos pecados. Deus sabe, Ele sabe que com as nossas forças, nós não conseguiríamos reconciliar com Ele. Então, é isso que Deus espera, que Ele encontre em nós algo que possa mostrar a Ele e dizer: Senhor, nós estamos arrependidos, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que sou necessitado da vossa bondade, da vossa misericórdia, da vossa graça, porque sou pecador. Olhem o que o Papa Francisco vai dizer em uma de suas catequeses. Entender o pecado é o terrível mal, e o terrível mal que ele faz é um dom de Deus. Entender o pecado e o terrível mal que ele faz é um dom de Deus. É uma obra do Espírito Santo. Por isso,
Esta é uma graça que nós devemos pedir. Só depois de compreendermos isto, só depois de entender isso e pedir esta graça, é que então vem o choro, as lágrimas do arrependimento. Olha, que se não choramos mais pelos pecados que nós cometemos, se nós não choramos mais pelas vezes que nós abusamos da liberdade que Deus nos deu, nós estamos correndo um grande risco, né, de perdermos a salvação. Se nós não damos conta mais do pecado e do mal que ele nos faz, como é que nós vamos nos aproximar dele, para se reconciliar com ele? Em tempo, Padre Eduardo disse no início, acho que vocês entenderam a mensagem dele, depois o padre agora na Santa Missa também disse, mas nós estamos em tempos desse vírus, o coronavírus, e não só eu, mas acho que todos aqui já perceberam o pânico que está se espalhando pelo mundo, não é verdade? Minha comunidade, e tenho certeza que tantas outras pessoas espalhadas pelo Brasil, com certeza aqui mesmo a Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, tem rezado por essas pessoas, pelas pessoas que morreram vítimas desta doença. Porém, existem outras pessoas que estão morrendo, vítimas de outras doenças. Portanto, eu fiquei pensando, não seria um bom momento agora para refletirmos também sobre uma outra doença? Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que tomar cuidado com esse vírus e com tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos exercer a prudência. É claro que sim. Eu não sou louco de dizer o contrário. Mas o que eu quero dizer é que não seria então a hora de refletirmos sobre uma doença mais terrível, a pior e a mais terrível de todas, que é o pecado. A primeira e a mais antiga de todas as doenças, o pecado. Nenhuma outra doença é tão antiga quanto o pecado. Muitas doenças mataram milhares de pessoas, mas o pecado matou a todos. Estamos totalmente doentes por conta do pecado. O pecado é um mal terrível, porque ele torna os homens espiritualmente cegos, surdos, mudos. Homens que são acometidos pela letargia espiritual. Homens que se esquecem que são filhos e filhas de Deus. Esse é o mal que o pecado nos faz. O pecado é uma doença tão contagiosa. E o pior, o pecado, ele engana e ilude as pessoas que estão infectadas com aquela ilusão, sabe? Fique tranquilo,
Você não vai morrer disso, não. Não é assim que acontece? Nós estamos ouvindo agora, né? Tem pessoas que estão falando, dando esperança, e é isso mesmo. Não podemos determinar ou decretar a morte de uma pessoa porque está com o coronavírus ou está com qualquer outra doença. Nós não podemos fazer isso. Mas a gente diz, né? Meu Deus do céu, quantas pessoas que ao invés de falar uma palavra de esperança, acaba desanimando o povo, causando mais pânico ainda. Sabe quando alguém chega e diz assim, olha, não sei se já aconteceu com vocês isso, diz assim, olha, eu estou com uma doença. Ah, que doença? Câncer. Aí a pessoa olha para você e diz assim, você vai morrer. Gente, não é? E acredita, tem pessoas assim. Tem gente que diz isso, fala, não tem jeito não, quem está com câncer vai morrer. E isso não é verdade. Não é verdade. Nós conhecemos pessoas que estavam com doenças gravíssimas e que se recuperaram e que estão bem de saúde. Na minha família tem, certamente que na sua também tem. Mas com o pecado, as pessoas não têm essa preocupação. Então é mais ou menos assim, olha, pode continuar pecando, viu? O importante é ser feliz. Não se preocupe, porque você não vai morrer disso. Por isso, esta é a mensagem desta manhã, deste domingo. Deixem-se reconciliar com Deus. Pois a quaresma é esse tempo de graça, né, de reconciliação para todos nós. No tempo da quaresma, nós somos convidados a exercermos o silêncio. O silêncio. Antigamente, minha mãe, na época da quaresma, mas não podia ligar o rádio nem televisão. Acho que tem pessoas aqui que também, não é? Hoje em dia, ninguém mais se preocupa com nada. Então, a quaresma, nós podemos fazer essa experiência do silêncio. Para quê? Silenciar para quê? Para ouvir Deus. Ouvir Deus falar conosco. Mas também para ouvir aquilo que grita em nossa vida. Aquilo que a nossa alma mais precisa. Ou seja, nós precisamos silenciar para ouvir a Deus, mas também para nos conhecermos melhor. Por isso que o autoconhecimento é fundamental e necessário para obtermos a cura interior. Então, eis aí um outro motivo para vivermos bem o tempo da quaresma. Silenciar para nos conhecermos. E nesse processo de autoconhecimento, Deus vai se revelando. E nós vamos então conhecendo mais sobre Ele. Nós precisamos ter o desejo, né? A disposição em querer fazer essa experiência. Deus é o mais desejoso de todos. O desejo de Deus é justamente promover este diálogo de amizade, porque Ele é um Deus que se deixa conhecer. Então a quaresma também nos chama a atenção para a obra da cruz. A obra da cruz, que é a obra da reconciliação. Então, quando o nosso coração compreende isso, que a missão de Jesus, que a obra de Jesus é de reconciliar o homem com Deus, compreendemos então que não foi Deus quem virou as costas para o homem, mas o homem que virou as costas para Deus. Ele veio, como eu dizia, ele tomou essa iniciativa, e veio ao nosso encontro,
Então, a gente diz isso na comunidade. Às vezes a gente procura Jesus, todos nós já fizemos isso. Pelo menos eu acredito, né? Eu, pelo menos, já fiz algumas vezes. Para não dizer muitas vezes. Nós procuramos Jesus quando nós estamos com um problema. Passando por uma dificuldade, a gente busca Jesus, né? Como se Jesus tivesse vindo ao mundo para resolver os nossos problemas. Então Jesus veio para resolver o seu problema. O problema do Ney. O seu problema, o problema de quem está em casa. Jesus veio para nos salvar. Para nos salvar. Esta é a missão e a obra da cruz de Cristo. Esta é a mensagem. Deus nos salvou. Deus me salvou. Por isso, a cruz, não tem um crucifixo aqui, mas a cruz é a explicação do amor incondicional de Deus para conosco. Deus não precisa, nem precisaria se explicar, porque Ele é Deus. Mas se você quer uma explicação do amor de Deus, olhe para a cruz. A cruz é a vitória de Deus sobre o pecado. A cruz é a vitória de Deus sobre a morte. É a salvação de Deus. É a luz que dissipa as trevas do meio de nós. É a vitória do céu contra o inferno. Por isso, Deus hoje está, através deste encontro com o Filho dele, Jesus Cristo nosso Senhor, oferecendo esta graça, estendendo as mãos, como alguém que diz assim, olha, eu quero ser seu amigo. Não sei se todos têm esse costume, eu tinha na infância, quando a gente brigava com alguém, quando eu era criança, a gente dava o dedinho, vocês sabem como é que é? Vamos ficar de bem, e ficava de bem, né? E quando ficava de briga, ficava assim, todo de mal à morte. Lembram disso? Passava, vamos ficar de bem. Deus não está estendendo o seu dedinho. Ele está estendendo tudo aquilo que Ele é. Em Cristo Jesus, Ele está oferecendo tudo para nós nos reconciliarmos com Ele. E quem ofendeu a Ele fomos nós, não Ele. Então, uma alma vale mais que o mundo todo. E uma alma foi paga pelo preço do Calvário. Uma alma. Então, olha, irmãos e irmãs, você que está me ouvindo na sua casa, você que já está desistindo de alguém, sabe? Olha, não tem mais jeito não. Já rezei, já fiz tudo que eu podia, não chega, não dá mais. Não faça isso. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de desistir de ninguém, porque Deus não desistiu de você, nem de mim, nem de nós. Então é preciso confiar, é preciso acreditar. Todos nós estávamos, vamos dizer assim, condenados. E qual era a sentença? A morte, não foi? Mas essa sentença foi revogada, porque Jesus assumiu as nossas dívidas, Ele pagou as nossas dívidas, como vai dizer o profeta Isaías no capítulo 53, Ele foi castigado por nossos crimes, esmagados por nossas iniquidades, o castigo que nos salva pesou sobre Ele, fomos curados graças às suas chagas. Alguns dias atrás, eu estava assistindo um filme, e ali havia um homem que estava numa prisão, dentro da sua cela, aguardando o cumprimento
da sua sentença. Ele havia sido condenado pelo tribunal do júri, pelos crimes que ele havia cometido. E sabem qual foi a sentença que este homem recebeu pelos crimes que ele cometeu? A sentença foi a morte. Ele havia sido condenado a morrer numa cadeira elétrica, que é uma pena que, graças a Deus, já os Estados Unidos é o único país ainda que tem a pena de morte na cadeira elétrica, mas me parece que é uma morte terrível. É uma morte terrível. E eu, quando estava pensando nisso, eu pesquisei sobre isso e posso afirmar para vocês, é uma morte terrível na cadeira elétrica. Então, o que acontece? A pessoa recebe uma carga violenta de uma corrente elétrica que atravessa o corpo do condenado. Os seus órgãos internos explodem. Tal é a potência dessa corrente elétrica. Órgãos vitais como o cérebro e o coração explodem. É algo tão terrível, mas tão terrível. Eu estou fazendo drama mesmo, né? Deixando um negócio bem dramático para a gente entender. Então, o que acontece? Eles colocam na cabeça dos condenados uma espécie de um capuz para evitar que as pessoas vejam a sua agonia. É algo terrível. Porém, entretanto, por alguma razão, a sentença daquele homem foi revogada. E ele estava, então, livre da cadeira elétrica. Ele estava livre da morte. E a cena a seguir do filme mostra esse homem recebendo a notícia que a sentença dele havia sido revogada. Então, a próxima cena é aquele homem na sua cela, chorando copiosamente, ajoelhado e agradecendo a Deus. Quem me conhece sabe que eu sou muito emotivo. E às vezes, falando aqui, eu faço um esforço muito grande para não me emocionar. Mas eu me confesso que vendo esse filme, eu me emocionei com a história desse homem. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Você está condenado à morte, a sentença é a morte, pelos crimes que você cometeu, e a morte através da cadeira elétrica. E de repente você recebe a notícia. Alguém bate na sua porta, da sua cela, e diz: tem uma boa notícia para te dar. Fala assim: qual é? Que boa notícia que você me traz? O que eu posso esperar mais se eu já estou condenado à morte? E essa pessoa diz assim: a sentença contra você foi revogada. Como assim? Por alguma razão, nós não sabemos, mas a sentença que havia sobre você, por conta dos seus crimes, foi revogada, você não vai morrer mais. Então esse homem caiu de joelhos na cela, e ele chorava, e ele agradecia a Deus. Eu creio que se você assistir um filme parecido com esse, ou uma história parecida com esta, você também vai se emocionar. Sabe por quê? Porque eu me emocionei, porque eu também havia sido condenado à morte. Esta era a minha sentença, pelos crimes que eu cometi, pelos pecados que eu cometi. Eu estava condenado
ao inferno, à morte. Mas, há mais de 2000 anos atrás, lá no Monte Calvário, Jesus Cristo, com a sua morte, revogou a sentença sobre mim. Revogou a sentença que havia sobre cada um de nós, por conta dos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o meu lugar, para que eu fosse salvo. Ele tomou o seu lugar, para que você fosse salvo. Não somente você, mas aquelas pessoas pelas quais você está rezando. Por isso não desista. Nós não temos o direito. Ele já pagou o preço. Nós precisamos ser agora os portadores dessa boa notícia. Deus revogou a sentença que havia contra você. Então essa é a história de todos nós. Esta é a obra da reconciliação. Por isso é algo maravilhoso. Nada e ninguém poderá realizar algo tão extraordinário como foi a obra da redenção. Nem mesmo essas grandes obras do cinema de Hollywood, como por exemplo o filme de Mel Gibson, da Paixão de Cristo, nem mesmo esta obra é capaz de revelar o que de fato aconteceu no Calvário, com a morte de Cristo. Em breve, de algumas semanas, 2 semanas, 3, nós estaremos celebrando o domingo de Páscoa. O que nós celebramos no domingo de Páscoa? A ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo. Então eu fico imaginando aquele dia, em que aqueles homens penduraram Jesus numa cruz, e Satanás sentia uma alegria infernal. O inferno todo deve ter zombado de Jesus, pois ele ia morrer. Irmãos, o demônio zombava e ria. Sabe por quê? Porque o demônio, ele tira conclusões a partir dos fatos externos. O demônio não sabe do mistério, ele não sabe o que está por acontecer. O demônio não sabia que na cruz de Cristo estava a vitória sobre a morte. O demônio não sabia que na cruz de Cristo, ali seria dissipado todas as trevas, por conta da sua luz. Ele não sabia que na cruz de Cristo estava a nossa salvação, a minha e a sua salvação. O demônio não conhece, não sabe os segredos dos corações. Ele não sabe e não conhece os mistérios da graça. Naquilo que esses têm de sobrenatural e divino, ele não sabe. Nós às vezes damos crédito demais a ele. Ele não tem o poder para prescutar o nosso coração. Apenas Deus tem esse poder. Mas Ele consegue observar os nossos atos. Então o que eu quero dizer é que o mistério da encarnação e da redenção não está sob o seu alcance. Por isso, o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, fez o riso do demônio morrer na sua garganta. Jesus ressuscitado e Satanás destruído. E nós então somos redimidos
pelo sangue do Cordeiro, através do sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia de Deus. Por isso, nós como católicos, cristãos que nós somos, nós precisamos, se nós ainda não temos, adquirir urgentemente o crucifixo e para colocar em nossa casa. Não escondido, mas num lugar de honra e de destaque, onde as pessoas entram em nossa casa e a gente possa dizer: eis aqui o sinal da minha salvação, eis aqui o gesto da misericórdia, do amor de Deus para comigo e para com a minha família. Não usar um sinal apenas por modismo, não se trata disso, mas é um sinal que retrata a minha fé, a minha confiança e o meu reconhecimento do amor de Deus que se manifesta e que se manifestou na cruz de Jesus. Por isso, eu não sei se vai ter tempo, eu nem sei onde o povo daqui foi, da música, mas depois, se fosse possível, nós poderíamos encerrar esse momento com aquela música que tocou o coração de muitas pessoas pelo Brasil afora. Ninguém te ama como eu. Conhece essa música, né? Então nós precisamos rezar com essa música, mas agora entendendo o terrível mal que o pecado fez para conosco e o bem extraordinário que Jesus realizou na cruz. Opa, chegou. Aliás, em falar em ministério, uma bênção esses meninos, hein? Eu, quando posso, acompanho, e eu fico impressionado de ver a maneira como vocês ministram e cantam. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês. E já que vocês vão cantar essa música agora, eu peço mesmo a Deus e a Virgem Maria, que derrame sobre vocês uma porção redobrada da graça do Espírito, para que através desta melodia, da letra, da sua voz, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, possam ter um encontro com Jesus Cristo. Você nem sabe que música que é, né, irmão? Olha, antes de cantar, me lembrei de uma coisa. Esse rapaz, como é seu nome? Rogério. Eu vou pedir para o Rogério fazer aqui um acorde, o acorde mais lindo que ele conhece. E vamos ouvir. Gostaram? Sabe o que acontece, Rogério? Quando nós nos colocamos na presença de Deus, olhamos para Ele, falamos com Ele, lá no céu, toca uma música. E que música é essa? A música dos filhos e das filhas de Deus. É o que nós chamamos de oração. É uma música nos ouvidos de Deus. E Ele então, é como Ele se dobrasse, ficasse de joelhos, se reclinasse para ouvir a nossa oração. Que Deus é esse? Um Deus que ouve os seus filhos e que não é indiferente a nada. Ele está no meio de nós. Ele está aqui. O que mais nós poderíamos desejar? Aonde mais nós poderíamos estar senão aqui? Está pronto, moço? Então não se esqueça. As pessoas estão lá em casa, sedentos desta água e desta palavra. Nós aqui também.
Que Deus abençoe agora você de maneira especial, para que esta música alcance o coração de muitas pessoas, transformando a vida de muitas pessoas. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tem vivido, sei também que tem chorado. Eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como